Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui e também no Instagram. Temos uma novidade. Agora, na bio do canal ou na descrição desse vídeo, você encontra o Linktree. Que é o Linktree, Marcelo? Você clica no Linktree, ele vai abrir uma página para você e ali com o link de todas as nossas redes sociais. É do YouTube, do Kawaii, do TikTok, do Instagram, do Twitter, do Spotify. Tem tudo lá. Se você clicar, ele vai abrir para você a rede social. Então convido vocês a visitarem a nossa rede social. E essa é a novidade agora. Se você não quer assistir o vídeo aqui no YouTube, você pode ouvir o podcast no Spotify. Então dá uma conferida aí, veja o link nas nossas redes sociais, você encontra os links dos nossos vídeos e dos nossos canais. De modo que você pode tanto assistir o vídeo aqui no YouTube, como também no Spotify. Gostaria que você deixasse o seu link, seu curtir, melhor dizendo, deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, dá essa força para o canal continuar crescendo. Compartilha este conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso ao mesmo. Clique no sininho, se inscrevendo no canal, para que seja notificado quando postarmos novos vídeos. Deixe o seu comentário aí, dá essa força. Tá gostando do canal? Tá gostando dos vídeos? Tem preferência por algum tema que eu não abordei? Deixa aí que eu abordo. Detalhe, você que está chegando agora aqui, nós temos um curso completinho a respeito da nossa querida e amada Umbanda. E melhor que isso, gente, é completamente gratuito. Você não paga absolutamente nada. Dá uma conferida. Vídeo 1 e 2, tá? São vídeos introdutórios. A partir do 3 em diante, até o 40, nós temos um curso completinho. Falamos da origem da Umbanda, das entidades que se manifestam na Umbanda, dos orixás masculinos e femininos, tá? Então dá uma maratonada nesses vídeos. Como é que eu faço, Marcelo? Vai lá, você está no YouTube, clica lá em vídeos, aí você consegue descer, baixar, vir até o começo. Aí começa lá do 3, vai até o 40. E do 41 em diante, o que tem, Marcelo? Tem dúvida, tá? Então, muitos médios iniciantes têm muitas dúvidas, tá? E essas dúvidas a gente procura esclarecer pontualmente em cada um desses vídeos. Mas não é só. Tem médium com mais experiência que também tem dúvida. E não acha uma resposta adequada, seja no YouTube ou seja em outra plataforma. De modo que a gente procura, de forma humilde, respeitando, claro, o entendimento diverso de outras pessoas, a gente procura responder estes questionamentos que são colocados. Muito bem, o tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre tipos de mediunidade. Eu não tenho, claro, a pretensão de esgotar esse assunto em um vídeo, tá? Porque o assunto é por demais extenso. Mas vamos falar pelo principal, para que vocês tenham uma ideia de como se manifesta a mediunidade e quais os tipos mais comuns de mediunidade. Então nós temos a mediunidade chamada de efeitos físicos. É aquela que produz efeitos que podem ser vistos a olho nu pelos encarnados, como por exemplo o fenômeno conhecido das mesas rodantes, é um objeto que voa, que sai voando, que anda. Isso não é mais tão comum nos dias atuais. Acreditamos que isso ocorre porque as pessoas não necessitam mais de tantas provas para acreditarem na espiritualidade. As pessoas hoje acreditam muito mais na espiritualidade, na ação da espiritualidade, do que no passado. Então, no passado era preciso, sim, essas manifestações mais concretas, vamos dizer assim, para que as pessoas acreditassem na ação da espiritualidade. Esse tipo de mediunidade, ele pode ser dividido em dois grupos, ou seja, os facultativos, que têm a consciência dos fenômenos por eles produzidos,
e os involuntários ou naturais, que são inconscientes dessas faculdades, mas são usados pelos espíritos para promoverem essas manifestações fenomênicas sem que saibam que isto está sendo promovido por eles. Médios sensitivos são as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos, sentir a vibração de um local, né? Essa faculdade se desenvolve aí pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui consegue reconhecer por essa impressão que ele experimenta, por essa vibração que ele sente. E aí ele sabe dizer se isto ali naquele local tem uma vibração boa, uma vibração ruim, se é um espírito bom que se aproxima ou ruim, né? Então ele sabe dizer se está se aproximando um caboclo, um preto velho, um exu ou mesmo até um quiumba, um zombeteiro, um trevoso. Ele consegue então identificar isto. Há os médiuns chamados audientes ou clareaudientes. Nesse caso, os médiuns ouvem a voz dos espíritos. O fenômeno se manifesta algumas vezes como uma voz interior que fizesse nos ouvir o foro íntimo, algo que vem de dentro. Outras vezes dá como se fosse uma voz exterior, fora, né? Clara, distinta, semelhante como se fosse ouvirmos uma voz de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim estabelecer até uma conversação com os espíritos, de modo a fazer perguntas e, claro, receber as respostas às indagações formuladas. Médiuns, videntes ou clarividentes são dotados da faculdade de ver espíritos. Cabe salientar que o médium não vê com os olhos, mas com o espírito. E por isso é que ele tanto vê com os olhos fechados como com os olhos abertos. Não há como filtrar esse tipo de mediunidade, de modo que quem é dotado dela pode ver bons ou maus espíritos. E, às vezes, a experiência não é nada agradável. Médiuns psicofônicos. Nesse tipo, o médium serve como um instrumento pelo qual o espírito se comunica pela fala. Assim, a acoplação do pré-espírito com o espírito comunicante e o espírito do médium, permitindo que ele utilize a boca do médium para fazer o uso da fala. Essa é a mediunidade mais visível nos médios de atendimento nos terreiros de Umbanda, onde a entidade está utilizando da fala do médium. Muito também a intuição, a mediunidade intuitiva, o médium falando através daquilo que a entidade que está acoplada ao médium faz com que ele fale. Mediunidade de cura. Essa é uma espécie de mediunidade que consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. A princípio, pode parecer que isso nada mais é do que um magnetismo. Evidentemente que o fluido magnético está envolvido nesse papel, nesse processo, e ele é extremamente importante. Porém, aquele que examina cuidadosamente esse fenômeno sabe e reconhece, sem qualquer dificuldade, que há algo mais, como, por exemplo, a atuação conjunta de uma entidade de cura. Médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium para o seu mental, de modo que o espírito desencarnado atua no mental do médium. O espírito livre, nesse caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Não a toma, como ocorre na mediunidade mecânica. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Ele passa para o papel o pensamento que a entidade comunicante passa para o seu mental. O papel do médium mecânico é o de uma máquina de escrever. O médium intuitivo age
como se faria o intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. No entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Este é precisamente o papel do médium intuitivo. Médiums semimecânicos. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo, né? E atua no mental. O médium semimecânico participa de ambas as espécies. Sente que sua mão é impulsionada por um espírito, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve e, à medida que as palavras se formam. No primeiro, mecânico, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, o intuitivo, vem o pensamento antes da escrita. Então ele pensa e escreve. E no terceiro, semimecânico, ocorre ao mesmo tempo. Ele escreve e o pensamento flui ao mesmo tempo. Médiuns inspirados, todo aquele que, tanto no estado normal quanto no estado de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma espécie de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que o inspirado ainda é mais difícil distinguir o pensamento se é próprio ou se é sugerido por uma entidade. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, para todas as resoluções que devemos tomar. Sobre esses aspectos, podemos afirmar que todos são médiuns, visto que não há quem não tenha seus espíritos protetores e seus familiares a se esforçarem para sugerir aos seus protegidos os caminhos que devem seguir e as decisões que devem tomar. Se todos estivessem bem cientes desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência às inspirações de suas entidades nos momentos em que não sabem o que dizer ou o que fazer. Também podem se incluir nesta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de uma inteligência fora do comum, são pessoas normais, não são gênios, e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de lucidez intelectual incomum, ou seja, imprópria para aquele tipo de pessoa, que lhes dá aí momentaneamente a facilidade de realizar tarefas dificílimas e de pressentir coisas futuras. Nesses momentos, que com acerto se chama de inspiração, as ideias abundam sobre um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos toma e vem ajudar, né? E esse espírito aí sim então consegue resolver uma série de coisas que a pessoa sozinha não resolveria. Os homens gênios de todas as espécies, artistas, sábios, literatas, são, sem dúvida, inspirados por espíritos a conceber grandes coisas. Evidentemente, meus irmãos, que os grandes feitos da humanidade foram certamente inspirados pela espiritualidade, para que as pessoas capazes de pôr em prática essas ideias possam fazê-lo. Ora, precisamente porque julgam essas pessoas capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, e assim é que são os médios que os fazem, os executam, sem, muitas vezes, perceber. Médios de pressentimentos. Pressentimento é uma intuição vaga de coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devido a uma espécie de
dupla vista que lhes permite interver as consequências do que vai acontecer, como a pessoa conseguisse movimentar-se mentalmente na linha do tempo. Mas muitas vezes também é o resultado de comunicações ocultas e, sobretudo, neste caso, é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que constitui uma espécie de médiuns inspirados, médiuns psicógrafos. Os médiuns psicógrafos são aqueles que transmitem as comunicações dos espíritos através da escrita. Então são eles divididos em mecânicos, semimecânicos e intuitivos, como já mais ou menos esclarecemos. Só lembrando, os mecânicos não têm consciência de escreverem, agem sobre a influência da entidade. São praticamente uma máquina de escrever no piloto automático. Como há um grande domínio da entidade sobre a faculdade mediúnica, a ideia do espírito comunicante se expressa com maior clareza. Há casos em que o médium psicografa mensagens complexas, conversando com outras pessoas, totalmente distraído daquilo que ele está escrevendo. Já nos semimecânicos, a influência da entidade comunicante sobre as faculdades mediúnicas não é tão intensa, pois a comunicação sofre uma influência do pensamento do médium. Isso ocorre com a maioria dos médiuns que psicografam. Com relação aos intuitivos, esses recebem a ideia do espírito comunicante, a interpretam, desenvolvendo-a com os recursos de suas próprias possibilidades morais e intelectuais. É importante dizer e esclarecer que um médium pode ter vários tipos de mediunidade, tá? Então, não necessariamente que o médium é dotado de uma única mediunidade, que ele não vai ter outras mediunidades à sua disposição. Legal? E o médium de Umbanda muitas vezes tem várias espécies de mediunidade, tá? Desenvolvidas e outras por desenvolver. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um assunto bem interessante, bem legal, né? Se gostou, deixa o seu curtir, compartilhe aí com outras pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Axé, meus irmãos, que Oxalá abençoe a todos, hoje e sempre.